Filho Eu rejeita a não mãe por aceito causa da Jesus sua na minha esposa. casa. Sua Eu não mãe foi aceito morar na nora na minha rua. casa. Eu não Depois de um aceito. tempo, Eu não mãe dá a aceito. volta por Sabe por cima. quê, gente? E Eu não filho aceito? precisa da mãe. Porque quando eu Mas a mãe precisei, mandou ele fazer o que ninguém ela me fez apoiou, para não. sobreviver. Quando eu precisei, sabe o que foi que eu fiz? Desempreguei. Morava de aluguel, desempreguei. Como eu desempreguei, eu não poderia, de jeito nenhum, pagar aluguel. Ninguém ia me dar uma moradia de graça. Apelei para 2 filhos meus, para eu ir morar na casa deles, até eu arrumar um emprego. Tava com 2 filhos pequenos. Sabe o que meus filhos fizeram? Não, não quero não, mãe, porque a minha esposa disse que que sogra dentro da minha casa, elas vão separar de mim. Então não tem, mãe. Ou a senhora ou a minha esposa. Então eu prefiro a minha esposa. Eu disse, certo, filho? Certo, tá bom, fique com a sua esposa, sem problema. O que foi que eu fiz? Fui para um terreno baldio, arrumei umas lonas velhas no lixão, fiz uma lona velha, né, uma barraca de lona velha, botei umas palhas de coqueiro por cima, peguei os meus 2 filhos e fui morar dentro. Dei o restinho dos meus móveis que eu tinha, porque dentro da chupana não dava. Peguei só as roupinhas do meu filho, botei numa caixa, botei algumas coisas dentro da caixa e fui morar com os meus filhos, porque com os meus 2 filhos pequenos, porque os filhos grandes falou que não poderia de jeito nenhum eu entrar na casa dele, porque ele tinha de escolher ou eu ou a esposa, que a esposa disse que não poderia. Beleza, fui viver a minha vida, porque quem tem testa de ferro não se droba. Então vivi, consegui um emprego, tô morando numa casa, né, com os meus filhos. Aí quando é agora, esses mesmos filhos se desempregaram. Aí querem trazer agora as suas esposas pra dentro da minha casa. A mesma... Ah, Val, mas você é vingativa, não. Vai lutar como eu lutei. Sabe por quê? Porque sabe quantas das vezes eu deixei de me alimentar, de me vestir pra criar esse filho que me desprezou? Gente, era só um teto que eu queria ter, arrumar um emprego, eu não ia me intervir em casamento dele, não. Entendeu? E eu fui pra rua, eles me expulsaram com 2 filhos pequenos. Entendeu? Aí desempregou agora, aí mãe, a gente não tem onde morar, né? O nosso apartamento é muito caro. Como eu arrumei uma casa muito grande, Deus me deu as condições de eu ter uma casa grande, aí tem como eu morar naquele cômodo lá atrás que a senhora bota, né, uma despensa, que a senhora bota um monte de coisa, ela tira aquelas coisas da despensa, e eu passo alguns dias com a minha esposa. Eu disse, não, da mesma forma que eu tive a capacidade de fazer uma chupana no terreno baldio, pega a sua esposa e bota também. Não quero nora na minha casa, eu não quero, viu, não quero. Primeiro que ela é preguiçosa, eu não vou estar lavando caçola de nora, não vou estar lavando nada de nora, não vou estar lavando prato, cozinhando pra nora, não. E também porque ela me expulsou. Se ela me expulsou e eu fui mulher sem marido, pra poder eu dar conta dos meus 2 filhos pequenos morando em uma barraca, em uma chupana, ela também. E ela, ainda bem que ela tem o meu filho, o companheiro. Não vou passar a mão na cabeça dele, não, porque na hora que eu mais precisei, ah, mas filho é filho, mãe é mãe, justamente, mãe é mãe, mãe não é capacho de filho, mãe não é trouxa e mãe não é pra ser escrava de filho, não, viu? Quer dizer, no momento que eu mais criei, eduquei, coloquei em faculdade e tudo, aí ele tava numa boa, porque eu poderia estar numa boa também, porque o dinheiro que era de eu pagar a faculdade, eu com peninha de filho, porque o filho não poderia vender um picolé e ir pro semáforo para poder fazer um dinheiro e pagar a sua faculdade. Filho, não faça isso, porque mamãe não quer você em semáforo, que é perigoso. Aí o que foi que eu fiz? Trabalhei, deixei de comprar minha geladeira, deixei de comprar minhas coisas, deixei de comprar tudo, até absorvente. Eu não comprava, eu botava pedaço de pano, porque o dinheiro absorvente já era uma inteira para a faculdade dele. Quando ele se formou, né, em biologia, que ele se formou num monte de coisa lá, conseguiu comprar sua casa, conseguiu comprar seu carro, viu uma pessoa que não soube administrar o seu dinheiro, se endividou com a agiota, se endividou com isso, por causa da mulher que queria estar em salão, botando unha em gel, colocando o tempo todo cabelo de mega em academia, nem isso, nem aquilo. Ele besta. O que aconteceu? Aí eu precisei dele, porque fui desempregada, precisei de uns dias para poder só eu correr atrás do emprego e morar. Ele disse que não poderia me aceitar dentro da casa dele, porque a mulher disse que não queria sogra dentro da casa dele. Aí ele disse, mãe, ou eu, ou a senhora ou a minha esposa. Então eu prefiro a minha esposa. Sem beleza, filho. Saí, arrumei um terreno baldio de uma mulher, viu? Arrumei uma lona, fiz a minha chupana, botei meus 2 filhos. Era um frio, quando era tempo de chuva, era goteiro, eu queria me tanger por cima dos meus filhos assim, para proteger, e as goteiras nas minhas costas. No outro dia, eu saía com os meus filhos atrás de emprego. No dia que eu arrumei emprego, botei meus 2 filhos pequenos com uma moça para poder cuidar, viu? E o que foi que eu fiz? Consegui me erguer.
Hoje eu tenho a minha casa. Meu filho, que era de agiota, saiu. Ele teve de empenhar tudo para pagar a agiota, tudo. Aí não tem onde cair morto, não tem onde morar, não tem quem veio atrás de mim. Não. Honre os seus cunhão como sua mãe honrou a buceta. Não é assim, não. Agora, me ache ruim se eu quiser. Leve para sua casa.